Você sabe a diferença entre um bico e uma chupeta? Isso mesmo, no vídeo de hoje eu vou conversar contigo sobre a diferença entre esses dois produtos, que por nome a gente acaba confundindo um pouco. Vou falar sobre as diferenças que existem, os modelos, algumas curiosidades e algumas informações importantes que você deve saber para fazer a melhor escolha. Eu sou Emanuel Balduino e este é o Compare Baby. Então, antes de eu te passar todas as informações e a gente iniciar o vídeo de fato, ir aqui para a tela do computador e abrir os produtos, eu quero já te convidar a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre produtos infantis, mãe, pai de primeira viagem, aqui toda semana a gente publica um vídeo novo sobre algum produto ou algum assunto importante sobre a área da maternidade e sobre produtos para o seu bebê. E se esse vídeo te auxiliar de alguma forma, não se esquece, deixa o like, é muito importante para que o vídeo seja propagado e o Compare Baby cresça aqui na plataforma. E se você ainda não conhece, o Compare Baby tem um clube de descontos onde nós compartilhamos diversas promoções de produtos infantis com descontos ótimos, desde chupeta até carrinho, cadeira de carro. Então é uma forma bem interessante de você economizar. Vou deixar o link aqui na descrição do grupo no Facebook, no WhatsApp e também no Telegram, certo? Vamos para o foco aqui do vídeo então. Você sabe então a diferença entre um bico e uma chupeta? O foco do vídeo é explicar a diferença entre os produtos, algumas curiosidades, algumas informações importantes que você deve saber, certo? E eu vou abrir o bico, eu me confundi, o bico da Avente modelo clássico. Então a gente vai ver o formato dele, eu vou te explicar a diferença, e uma chupeta da MAM. É importante comentar que são exemplos, não é uma recomendação de produto, até mesmo porque eu deveria ter aqui diversos tipos, mas em função da situação que a gente está vivendo, não tem tanto material à disposição. Mas vai ser muito interessante para que você entenda como funciona, né, o que muda entre um produto e outro, e daí conforme entrar o assunto eu abro o produto para que você visualize comigo, certo? Então, bico Avente clássico. Existe aqui no canal, inclusive, o vídeo onde a gente explica as diferenças entre os bicos da Avente modelo Pétala. Então, vou deixar no card aqui para ti. É bem interessante porque lá a gente mostra a versão mais recente desse modelo, dessa marca. E chupetas nós não temos vídeos ainda no canal, mas são conteúdos bem interessantes que a gente vai com certeza trazer para ti, tá? Se você tiver alguma sugestão de vídeo, escreve aqui nos comentários, eu vou adorar saber e gravar um vídeo que seja do teu interesse. O que é bico? O bico, ele é um acessório que se encaixa na mamadeira, ele pode ser ortodôntico ou anatômico. Esse modelo aqui da Avente, ele é anatômico. Existem algumas marcas onde o formato do bico é diferente. Inclusive, eu acho que a próxima imagem, sim, é a próxima imagem, eu vou te mostrar a diferença entre um bico anatômico, que é o caso da Avente, e um bico ortodôntico. Existem diversos modelos, números, furos, conforme o crescimento do bebê. Então, dentro de uma mesma marca, você vai encontrar diferentes modelos de bico de uma mesma opção. Então, por exemplo, esse modelo da Avente, que é o tradicional, o clássico, que é anticólica, ele tem, se eu não me engano, são 5 modelos. Tem o bico 1, o 2, o 3, o 4, que a cada número vai acrescentando um furo, maior fluxo para o bebê. E existe um bico de fluxo regulável, que vai fazendo o ajuste conforme a posição da mamadeira, certo? Então, de um mesmo produto existem furações diferentes. Eu vou aproximar a câmera aqui e vou te mostrar a abertura do bico. Acho que vai ser bem interessante para que você veja o produto na minha mão. Então, eu tenho aqui o bico da Avente, um modelo clássico, certo? Eu vou abrir ele para te ver como ele é por dentro. Mas lembrando, aqui o vídeo é sobre o conceito do bico e da chupeta, tá? Se você quiser um vídeo sobre bico da Avente, deixa aqui nos comentários para que eu saiba e para que a gente possa trazer esse conteúdo em breve no canal, tá? Os bicos da Avente, normalmente, eles acompanham 2 dentro da embalagem. Aqui tem algumas instruções, é sempre importante ler. Aqui na lateral
tem alguns avisos importantes também, ó. Então sempre leia quais são os avisos. E normalmente as embalagens vêm com 2 unidades, no caso da Avente, porque eles recomendam a troca a cada 1 mês e meio. Então, como em média cada uma das etapas é a cada 3 meses, cada bico que acompanha mais ou menos a cada 1 mês e meio, certo? Então, uma embalagem teoricamente daria para uma mamadeira para o período de 3 meses, que seria o próximo nível. Então, aqui a gente tem o bico tradicional anatômico. Esse aqui é o clássico da Avente. A proposta da Avente se assemelha mais ao seio. Então, como você vai ver na próxima imagem, o bico da Nuke, por exemplo, ele é ortodôntico, ele é um pouquinho mais achatado, né? Esse daqui ele se assemelha mais ao mamilo, certo? Textura de silicone e os furinhos conforme o fluxo necessário à idade do bebê. Esse aqui é o 3 vezes mais 3 furos, certo? Então nós temos aqui o bico A, que é um bico da Kiko, com formato anatômico, mas poderia ser o da Avente. Por isso que eu comentei, aqui são o que eu tenho na mão, é só um exemplo. Existem diversas marcas e dentro da mesma marca, eventualmente, existem modelos diferentes, certo? E aqui na figura B nós temos o bico da Nuke, que é um bico com formato ortodôntico, certo? Importante, esses 2 tópicos que eu coloquei aqui, é bastante importante você prestar atenção e aplicar no seu dia a dia. Nunca fure o bico com agulhas ou mude o formato original dele. Esse primeiro tópico aqui é bastante importante porque existem diversas furações de bico, como eu tinha comentado antes. Esse aqui é o número 3 da Avente, ele tem 3 furos. Existe do mesmo modelo o tamanho 1, que tem 1 furo. E normalmente é o bico que vem na mamadeira, mas ele é vendido avulso também. Se o bebê já está maior e ele tem a questão de tomar mais rápido, já ter um fluxo mais acelerado, diferente de um recém-nascido, pode ser que o bico 1 para uma criança de 6 meses vai ficar muito pouco fluxo. E o correto seria o quê? Comprar um outro bico, um bico novo. Muitas vezes as mães, os pais acabam pegando e furando o bico com uma agulha, por exemplo, ou cortando com a tesoura. E por que não pode ser feito isso? A furação do bico ela é feita com uma máquina específica. No momento que a gente fura e que a gente muda o formato original do produto, é perigoso dele se rasgar ou de sair pequenos pedaços dele conforme a criança está mamando. Então nunca mude o formato ou fure o bico da mamadeira. É bastante perigoso e pode fazer a criança se engasgar, certo? Então nunca fure, nunca faça nada extra. Pode funcionar, sim, mas a tendência é que seja mais perigoso do que benéfico, tá? Sempre procure comprar um bico de acordo com a sua necessidade, com a necessidade do bebê. E troque regularmente, porque o bico estraga. Em média, as marcas recomendam a troca, verifica sempre a marca que você usa, a troca do bico a cada 1 mês e meio a 2 meses no máximo. O que acontece? Mesmo lavando, esterilizando, o bico ele vai ser limpo, mas ele vai se desgastando, até mesmo porque existe a questão da limpeza. Então vai se criando ranhuras no silicone, a furação ela vai se desgastando. Então se você faz a troca regular, a tendência é que o bebê sinta menos a troca do bico. Acontece muito de se manter um mesmo bico por muito tempo, quando já está muito estragado, vai se fazer a troca e a criança não aceita o bico novo, porque aquele bico que a criança já está acostumada, ele está com um furo muito grande ou ele está mordido, enfim, não está com a textura normal. Então tem que se fazer a troca para que a criança não perceba também essa diferença, mas principalmente pela questão da higiene e da real funcionalidade do item. Tá? Então faça a troca regularmente de acordo com o que o manual solicita, com o que o fabricante solicita, porque é uma questão de higiene. Basicamente é isso. Né? O bico vai se deteriorando, vai estragando conforme lava e conforme esteriliza. Então às vezes ele está limpo aparentemente, mas ele não está mais funcional como um novo, certo? Então observa as indicações da marca. O que é chupeta? Chupeta é um acessório que é oferecido ao bebê para acalmá-lo e é muito relativo à utilização de uma chupeta ou de um bico
porque vai variar muito de acordo com o que o pediatra especifica, indica. Muitas mães abominam o uso, pais, famílias, enfim, a utilização, e vai muito de acordo com o que cada família acredita. Muitas pessoas falam que não vão utilizar, não vão oferecer ao bebê a chupeta, mas na primeira crise de choro é o que acaba salvando. Então eu não estou indicando a utilização, certo? Mas por experiência na minha família, de amigos, eu acho que eu não conheço ninguém que não deu chupeta para criança ou acabou tendo que oferecer a mamadeira em algum momento. Então, claro, varia muito de acordo com cada modelo. Existem desde marcas mais simples até marcas mais conceituadas. Essa aqui é uma marca conceituada, é o modelo ortodôntico. E isso varia de acordo com a recomendação que o teu médico, né, o pediatra do bebê, vai indicar, mas principalmente com o que o bebê vai aceitar e se adaptar. Porque muitas vezes você vai oferecer 3 modelos diferentes e a criança não vai pegar, ela não vai gostar do formato. Então é muito relativo. As chupetas, elas podem ser ortodônticas ou anatômicas. Então existem chupetas com um formato anatômico, nesse formato do bico da Vente, por exemplo, e existem as chupetas com formato ortodôntico, como é o caso dessa chupeta da MAN, mas que existe chupeta ortodôntica da Nuke, chupeta da Kiko, entre outras marcas, certo? E da mesma forma que ocorre com o bico, existem chupetas de diferentes tipos e tamanhos. Conforme a criança vai crescendo, a criança vai precisando, né, vai crescendo o seu tamanho, o tamanho da boca, enfim, se altera o tamanho da chupeta. Alguns pediatras falam para não trocar o tamanho da chupeta, para que a criança perca o interesse e em seguida, né, largue a chupeta, mas é muito relativo, tá? As marcas têm maiores tamanhos de acordo com o crescimento da criança, e isso faz com que a criança tenha sempre a chupeta mais adaptada ao seu tamanho. Então é sempre importante avaliar isso. Aqui nós temos a chupeta A, na figura A, é o modelo da MAN. Até mesmo dentro da MAN existem modelos diferentes de chupeta, né? São linhas diferentes, umas mais finas, umas mais gordinhas, mas todas ortodônticas. Tem a B, que é a chupeta ortodôntica assimétrica, inclusive no próximo slide eu vou falar um pouco sobre isso. E é um vídeo que eu acho bem interessante a gente ter aqui para o canal também, a diferença entre chupeta simétrica e assimétrica. Você sabe que tem diferença? Se você não sabe, deixa aqui nos comentários para eu saber se é um vídeo interessante para gravar aqui para o canal. E nós temos esse modelo C aqui, é uma chupeta que está fazendo bastante sucesso há algum tempo, que é a Sooth da Avente, é uma chupeta toda de silicone, e existem dessas marcas também aqui da Nuke, da Kiko, toda de silicone ortodôntica assimétrica. E existe esse modelo aqui que parece um mamilo, né? Ele é todo de silicone, inclusive para a parte que fica no rosto do bebê, certo? É um modelo que eu vi crescer bastante a procura, não tinha no Brasil antes, só tinha nos Estados Unidos, agora tem no Brasil também. Importante, 2 pontos também. Trocar regularmente, conforme a indicação da marca, a idade ou de acordo com o pediatra. Eu vou abrir essa chupeta aqui, acho que vai ser bem importante mostrar o formato dela, a textura e o que muda da questão do simétrico e do assimétrico. Vou mostrar agora. E se rasgou, troque. Mesma coisa que eu falei do bico. Se rasgou, não se esquece de trocar, porque é perigoso. Ainda mais quando está na fase da dentição, quando começa a nascer os dentinhos, tem muitas crianças que rasgam um bico por dia, um bico a cada 2 dias, chupeta ou bico. Então sempre tenha alguns, porque é importante. Às vezes rasga e tem que trocar, é perigoso o bebê engolir, né, algum pedaço do silicone. Então essa daqui é a chupeta da MAN, é um dos modelos que a marca oferece. E eu vou abrir esse aqui para você conhecer como é o formato da chupeta da MAN, que é um formato ortodôntico simétrico. E eu acho que dá um vídeo bem interessante aqui pro canal, porque as chupetas da MAN, a maioria delas vem com esse box, que é para que você possa esterilizar a chupeta no micro-ondas. Acho que seria bem interessante, se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários para eu saber e para a gente poder gravar um vídeo explicando como funciona esse sistema de esterilizar o bico, esterilizar a chupeta na própria caixinha. Então, vou abrir aqui, tem um lacrezinho de segurança, deixar no canto. Lembre-se, gente, sempre guarde
as embalagens, leia quais são as informações que a marca disponibiliza. Aqui tem algumas informações, tá? Leia com atenção. E também aqui vai explicar como fazer a esterilização no micro-ondas com o uso dessa caixinha. Ó, aqui a gente tem a caixinha, essa aba levanta para que você possa retirar. E o interessante é que quando você faz a esterilização, se você não abrir a caixinha, ela fica esterilizada por até 48 horas. Então, ó, aqui levanta. Aqui que eu comentei, ó, a chupeta ortodôntica, ela é mais achatada, tá? Enquanto a gente tem que o bico, que não é ortodôntico, ele é redondinho, a chupeta, quando ela é ortodôntica, ela é achatada. E existe daí, conforme a próxima imagem que eu vou mostrar, existem as chupetas ortodônticas que são assimétricas, elas têm o lado certo para o bebê sugar. A simétrica, qualquer um dos lados é um lado certo, o bebê pode sugar dos dois lados. Esse vídeo a gente vai fazer explicando a diferença entre chupeta simétrica e assimétrica, tá? Acho que é bem interessante focar nesse assunto específico, o que muda entre as duas. Deixa eu pegar o bico da mamadeira para te mostrar. Então, nós temos aqui bico e chupeta. O nome confunde, mas eles têm utilizações totalmente diferentes, tá? Bico para mamadeira, chupeta para o bebê, para acalmar o bebê. Então, em breve eu vou gravar um vídeo explicando a diferença entre chupetas ortodônticas, porque existem no mercado chupetas ortodônticas simétricas e assimétricas. E daí eu vou explicar qual é a diferença entre elas, para que você entenda esse conceito, que algumas marcas optam por um lado, né, pelo simétrico, e outras pelo assimétrico. É importante você entender na hora de fazer a escolha. Uma curiosidade sobre o nome da chupeta. Aqui no Brasil nós temos o nome desse acessório como chupeta, pelo formato, enfim. E nos Estados Unidos existe o Pacifier. É o mesmo produto com outro nome. E às vezes algumas traduções que nós utilizamos não são as mesmas do nome original, certo? Aqui está muito mais pelo formato no Brasil e pela ação, né, da sucção, e nos Estados Unidos o pacifier ele é uma questão de acalmador, pacificador. Então realmente é um acessório que muitas vezes acalma o bebê pelo formato, né, do estímulo que a sucção faz. Ele acaba assemelhando a sucção do seio, claro que nas suas devidas proporções. Isso é muito importante, é proibido no Brasil já há alguns anos personalização de chupetas, principalmente. Antigamente a gente via bastante aquelas chupetas cravejadas de Swarovski ou decoradas. Isso é proibido, não se pode fazer, é por lei, certo? Não se pode fazer a alteração do produto original, não pode acrescentar nada ou alterar. Ela tem que manter o formato original. Não compre uma chupeta que seja decorada e que não seja original. Daqui a pouco até existe uma chupeta Swarovski, que foi a Swarovski que produziu. Mas nesse caso específico aqui, não compre uma chupeta que tenha algo extra, porque pode cair. O aplique pode cair, então por lei não pode, tá? Se você for pesquisar, você vai encontrar isso. Se eu não me engano foi em 2016 ou 2017 que foi proibido. Látex ou silicone. No Brasil atualmente quase não existe mais acessórios de látex. Aqui tem alguns exemplos, o A é uma chupeta, o B é um bico. Na época que eu trabalhava em loja, isso há 10 anos atrás, era bastante comum e eram itens que se vendiam bem. Por quê? Pela textura. As vantagens do látex é que ele é mais suave e normalmente ele é de mais fácil adaptação para a criança. Como a textura é mais suave, ele se assemelha mais à pele, né? Ao mamilo, enfim. E uma das desvantagens que ele tem é a menor durabilidade e látex. Algumas pessoas podem desenvolver alergias. Não tem nada especificando que isso são fatores que fizeram que no Brasil se tenha menos, certo? Eu acredito que está mais relacionado à questão de ser algo natural, né? O látex é extraído da seringueira e existe cada vez menos esses recursos. Então tem essa questão. O látex ele inchava, ele muda a característica, fica com cheiro, enquanto o silicone não. O silicone ele se mantém com o mesmo formato, aparência, cor e odor por mais tempo.
Então a gente vai ver cada vez mais a tecnologia do silicone vai evoluindo. Nós temos silicones com texturas bem macias atualmente e cada vez mais vai evoluir, mas se você for procurar, quase não existe mais no mercado brasileiro. Se você procurar fora, tem. Nos Estados Unidos é comum encontrar, mas aqui no Brasil não. E eu tenho que deixar esse recado, né? O vídeo ele é informativo, mas o Ministério da Saúde adverte que a criança que mama no peito não necessita de mamadeira, bico ou chupeta. O uso da mamadeira ou do bico ou da chupeta prejudica o aleitamento materno. Isso aqui é uma norma do Ministério da Saúde brasileiro. Todo produto tem que ter essa informação na embalagem, certo? Porém, é relativa essa questão do prejudicar o aleitamento materno. Em alguns casos, a mãe não consegue amamentar. Daqui a pouco fez alguma cirurgia que impede os dutos de funcionarem, precisa dar a mamadeira, eventualmente o fluxo não é tão grande e tem que se dar um complemento. Então, é um alerta para que não se perca o hábito e a importância do aleitamento materno, desse contato que existe entre mãe e bebê no início, mas, se necessário, tem que usar sim. Se necessário, se utiliza porque é a parte de nutrir o seu filho, do crescimento, e claro, assim, não é uma opinião do canal, não é uma opinião minha, é uma questão de que você tem que falar com o seu pediatra. Converse com o pediatra, ele vai fazer a melhor recomendação para ti. Acho que isso é primordial. Então deixa aqui nos comentários qual modelo você usa de chupeta, se você gosta, se você já testou alguns modelos, qual modelo para o seu bebê funciona melhor. Se você tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários também. Você sabe que eu respondo todos os comentários. Então, por favor, escreve aqui embaixo, compartilha a tua experiência com a marca, modelo que melhor o seu bebê se adaptou. Não se esquece de deixar o like no vídeo, se esse vídeo te auxiliou a entender um pouco a diferença entre bico e chupeta na hora de você ir lá na loja, procurar o que você precisa, se você vai pedir exatamente o produto que você precisa. Bico para mamadeira, chupeta para o bebê, sugar para acalmar, certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, é muito importante, ajuda o Compare Baby a crescer, a gente trazer mais conteúdos para ti. E o melhor, se inscrever é de graça. Só clica aqui embaixo, ajuda muito o canal e eu vou te agradecer. E, como eu comentei lá no início, se você ainda não faz parte do clube de descontos do Compare Baby, aproveita, lê aqui nos comentários, lê na descrição do vídeo, que vai ter os links para você entrar no grupo e economizar no enxoval do bebê. Muito obrigado e até os próximos vídeos. Fique em casa e fique seguro. Tchau, tchau.